Foi isso. Ah, mas que bacana que vocês vieram, espero que vocês gostem. Ai, que bonitinha essa câmera, eu gostei. Fica à vontade para gravar o que vocês quiserem. É a única coisa que a gente pede é sem flash, mas não tem mesmo flash, né? Não. Então tá bom. É bem antigo, né? É bem antigo. Bom, seja muito bem-vindo. Bom, esse aqui é o Museu Vicente de Azevedo, que faz uma homenagem ao José Vicente de Azevedo. Ao longo da vida dele, ele fez muitas coisas. Ele foi professor, ele foi médico, ele foi advogado, político, ele tinha um sonho de ser médico, mas ele acabou não sendo. E ele era uma pessoa muito caridosa, que focava muito no bem social, que focava muito nas pessoas. E por isso ele tinha 9 anos, ele foi assassinado. O pai dele foi assassinado quando ele tinha 9 anos num atentado. E assim que ele faleceu, ele viu o pai dele falecendo. E a partir disso, a vida dele foi cheia de dificuldades, pelo menos até ele atingir a maioridade. A mãe se vê sozinha com essas crianças, ela não pegou a herança, então ela cozinhava, ela costurava, e tudo que ela podia fazer assim, dentro do que era estabelecida para a mulher, ela fazia, e ela tentava ao máximo dar o melhor que ela podia para as crianças, mas ainda assim era muito difícil. Então ele cresceu com essa visão sobre o mundo, assim, sobre os outros, de uma forma muito empática. E assim que ele atinge a maioridade, ele se muda para São Paulo e ele entra em Direito, onde é o atual lado São Francisco da USP. E assim que ele se forma, ele já vai na política, que nem o pai e que nem também o avô dele. Então, na política, a gente tem 3 momentos importantes da carreira dele, que foi como deputado provincial, deputado estadual e também como senador. Deputado provincial. Interessante. Sim, tem também essa pequena constituição, muito legal. Ele tinha esse jogo de dominó. O jogo de dominó bem pequenininho, tem ele, criança. E bom, aqui no Ipiranga a gente fala muito do José Vicente. Nessa época, essa terra não servia para plantio, então as pessoas, o governo vendia para quem quisesse comprar e ele comprou tudo isso de terra, todo esse lote. E a partir dessa compra, ele começou a fazer projetos voltados a questões sociais. A gente até fala sobre as 12 maravilhas do Ipiranga quando a gente fala sobre José Vicente, que foram projetos que ou ele doou, ou ele esteve envolvido diretamente e são ligados a essa questão mesmo social. Então ele fez orfanatos, escolas, seminários, teatro, o Hospital Nova Índia, não sei se vocês conhecem, aqui antes era do tio Ipiranga, e ele também foi um dos responsáveis. Essa é uma vitrine mostrando um pouquinho, a gente está montando ainda mais sobre ela. E ele também, o Instituto Padre Chico, que eu acho que vocês conhecem as séries, ele também levou para lá. Teve também, depois o orfanato chegou a virar internato. E o José Vicente, ele acreditava muito que aqui era um lugar que poderia ir para frente, mesmo depois que ele falecesse. Então ele fez uma conta de quanto dinheiro ele ia precisar guardar para ter uma festa de 100 anos. Então imagina, ele fazendo essa conta, foi inaugurado, gente, em 1896, ele fazendo a conta de quanto dinheiro ia precisar em 1996, e de fato teve a festa. Então aqui é uma imagem que tá a família dele, e todo ano a gente faz uma comemoração. Esse ano a gente completa 129 anos. Que mês que é? É em novembro. Então é lá pro finalzinho do ano. E uma questão importante é que a partir dos anos 2000, essa aqui que a gente tem é uma original. Sim, que era para uma das menininhas mais novas, por isso que é tão pequenininho. E uma curiosidade é que esse móvel que fica do lado da cama guardava até um periquinho, para que elas não precisassem ficar indo muito no banheiro à noite. A gente também tem alguns uniformes, então esse vermelho é mais antigo, é mais ou menos da metade do século XX. E o azul, ele foi para uma comemoração de centenário mesmo, então já é nos anos 90. E dentre as coisas, né, que as meninas aprendiam, elas tinham matérias que a gente considera, né, matérias mais comuns, disciplinas normais que a gente vê em escolas, mas elas tinham também
disciplinas voltadas ao que elas poderiam ser no futuro para além da vida delas no orfanato. Então, elas aprendiam a costurar, a cozinhar, a lavar. Aqui está o José Vicente, ele acompanhava sempre. E desse lado estão as meninas aqui do orfanato. E do outro lado estão os meninos do Cristóvão Colombo. Nesse cubo a gente também traz algumas imagens de outras festividades que elas participavam, que elas sempre estavam presentes. E essa imagem aqui é bem interessante. Aqui em cima a gente tem as meninas. E aqui está o José Vicente, já com bastante idade, junto da Cândida, que era a esposa dele, que acompanhou ele ao longo da vida toda e sempre apoiou ele em todos os projetos possíveis. E para baixo tem filhos e netos. Ele teve 8 filhos que sobreviveram, que tiveram netos, bisnetos. Essa família já está bem grande. E uma curiosidade é que o José Vicente doou 90%. E aqui também tem os ferrinhos de passar. Uma curiosidade é que, como antes eles não eram elétricos, eles aqueciam um braço com carvão. E se vocês olharem essa parede no canto, dá até pra ver ela segurando eles com um paninho, porque devia ser muito, muito quente. Tem também nessas imagens, elas têm essas... E a fé dele movia muito das ações dele. Ele era muito movido pela caridade cristã. E uma curiosidade, que ele ficou muito próximo de onde encontraram o corpo da Nossa Senhora Aparecida. Então, desde criança ele era muito devoto. Sim. E na vida dele aconteceram 4 coisas que a gente atribui milagres a ela. Então, a primeira é que quando ele tinha 1 ano de idade, ele sobreviveu e se recuperou de uma paralisia infantil. Imagina, isso em 1860. Acredita-se até que poderia ter sido poliomielite. A gente não tem como provar com certeza absoluta, mas ele se recuperou e ele ficou super bem. Depois disso, quando ele tinha 22 anos, ele sofreu também, ele quase sofreu um atentado político. O que livrou ele é que ele estava em cima de um cavalo e ele acabou dormindo, ele pegou no sono, o cavalo desviou de rota e ele não foi para a emboscada. E um tempo depois ele recebeu uma carta falando: olha, nesse dia você não entrou na cidade pelo lugar que era para você entrar, teoricamente, e parabéns, você sobreviveu a esse atentado. E ele escreveu até um hino à Nossa Senhora Aparecida, que é o que está tocando agora na TV. Ele tinha várias composições dedicadas a ela. E aos 45 anos, outra coisa aconteceu com um dos filhos dele, quase sofreu um acidente também. E na hora, isso foi na praia, ele estava indo pro litoral. E ele estava no trem sentindo que alguma coisa ia acontecer. E ele também começou a escrever para ela, quem ia tentar e ela começa a rezar pedindo: se você puder levar ele, se você puder me levar e deixar ele, eu agradeço muito, porque todo mundo precisa disso, todo mundo precisa dele. E foi muito forte. Eu acho que a filha dele até chegou a chorar. Acho que eu não conhecia ele, sabia quem ele era. E o Papa Pio X quis dar para ele um título de marquês, que ele não aceitou. Ele não fazia o bem para receber alguma coisa em troca, para se mostrar, nem nada do tipo. Ele não era essa pessoa e ele não quis esse título. E por ele não querer o título, ele pediu apenas uma bênção, uma bênção, e ele decidiu. Até que teve a troca de papas, e o Papa falou para ele: olha, você não aceitou o título de marquês, mas eu quero te dar um título de conde. E eu vou te dar duas opções, eu não sei se não são para você. Então, ele teve que aceitar, e isso foi em 1965. A gente tem aqui esse título autenticando, né? Agora nós temos conde e acho que não é passado. Uma curiosidade que eu acho interessante. Que foi colocado depois nas imagens dela. Ali também tem um missal para ela poder discutir todas essas coisas religiosas guardadas da família. Embora ele estivesse muito presente no Ipiranga, ele não morava aqui no Ipiranga, ele morava no Campo Elíseos. E infelizmente um casarão que foi destruído. Mas a gente tem alguns móveis que a gente preserva. E a gente também tem só que ele estava conservado muito destruído. Bem moderno, jovem chique. Aqui a gente traz sobre uma sala de jantar. Dizem que o José Vicente, ele trabalhava muito. Que ele só dormia 4 horas por dia, que ele sempre estava junto nos projetos, nessa vida também como professor.
E ele chegava muito tarde em casa. E a Cândida sempre ficava esperando ele para jantar. Mesmo que os filhos já tivessem jantado, ela ainda ficava esperando ele, eles sempre comiam juntos. E nessa hora era o momento que eles começavam o projeto que era a história. A gente mostra aqui mais ou menos como ela era. E ela surgiu na França, ainda no século XIX, e a princípio, assim, muito no início, era um processo demorado. Então, começou, se não me engano, levava 30 minutos para fazer uma foto, depois 15, 10, muito assim. Então tinha essa minutagem, assim. E o daguerreótipo chegou aqui na América Latina, mais ou menos na metade do século XIX, e por um José Vicente, de famílias influentes, eles tiveram acesso, a família deles tiveram acesso à câmera fotográfica, e a gente tem alguns registros desses daguerreótipos que eram em metal. Então, se vocês olharem aqui, ó, essas imagens elas são gravadas no metal. Os de trás são reproduções em papel de daguerreótipos originais, mas os daguerreótipos mesmo eram em metalzinho. A gente até mostra, né, como as câmeras elas mudaram ao longo do tempo. Hoje em dia a gente pode pensar muito sobre celulares, né, que a gente tira foto em um segundo. Sim. E várias fotos, não era algo que a gente esperava um momento para tirar essa foto. Tem também alguns reis. E eu acho muito interessante o tamanho, né? Olha como era grande. A moeda, olha cá. Enorme. Então aqui a gente vê um avanço já das câmeras, dessa tecnologia. E uma curiosidade é que muitas vezes elas eram assim nesse tamanho menorzinho porque eram colocadas dentro de cartões. As pessoas às vezes presenteavam. E esse é um momento que a foto ela servia como um registro também de quem eram essas pessoas. Era um evento fazer fotos e era um registro de quem era. A partir da fotografia, a gente tem uma mudança na nossa percepção sobre a ancestralidade, porque a gente passa a conhecer os nossos antepassados. Sim. Antes a gente, só ouvia falar quem que era, de repente, nossa bisavó, nosso bisavô, e hoje a gente sabe o rosto dessas pessoas, e tudo isso graças à fotografia. E pela família, né, do José Vicente ser uma família influente, a gente tem até um desses primeiros registros. Uma curiosidade é que essa parte aqui tem os cartõezinhos dos fotógrafos, que eram muito detalhadinhos, era quase como propagandas mesmo. Os que tem esse símbolo é porque eles também eram fotógrafos do Império, então eles colocavam isso, eles tinham esse destaque. Sim, era um status. E nessa parte aqui, a fotografia, as câmeras fotográficas já passam a ser mais populares. Então o parente dele comprou uma câmera analógica. Tanto que a revelação não tá muito tira foto, então quando tinha uma festa, um evento, qualquer coisa, elas se reuniam bem aqui para fotografar, então era espaço de fato para se tirar foto, fazer esses registros. Sim. Nossa, eu acho completamente lindo. Essa cor que tá preta, eu não lembro agora como certa nome, mas fica alguma coisa prateada lá, de verdade. Eu achei que ela era impressionante, eu nunca tinha visto. Essa parte de cima ficavam dormitórios das meninas. Hoje em dia, parte funciona como a nossa biblioteca, a nossa parte de trabalho, como uma coisa mudou. Então, por conta que seu acervo normalmente está fechado.